Assista agora, programa Valores, informativo semanal da indústria. Apoio, Grupo Stickfran STK, você ainda vai usar. Creato, tudo se cria e nada se perde. Orcade Shoes Gallery, loja exclusiva da fábrica. E Sapato Shopping, quilômetro 306 da Anhanguera, em Ribeirão Preto. Boa noite. O mês de junho se foi e a indústria se prepara para os desafios do segundo semestre. Quais são as novas exigências? Quem responde é o diretor da ABLAC, Associação Brasileira de Lojistas de Calçados e Artefatos. Ayrton Manuel Dias esteve em Franca no dia 21 último. É justamente nesse dia em que ele veio para falar com os empresários sobre as novas ordens do mercado, a cidade paralisada aí com milhares de pessoas que foram às ruas em protesto. A manifestação que está mobilizando o país e, ao que tudo indica, escrevendo uma nova página na história do Brasil, é o destaque dessa edição. E a gente começa com as palavras do comentarista Alexandre Garcia. O programa Valores está só começando, não sai daí, a gente volta já. Se você quer ser notado por aquilo que faz, busque sempre o melhor. Não fique pra trás, daqui pra frente vai ser diferente. O seu calçado com o melhor componente STK. O Stickfran STK, você ainda vai usar. O Stickfran STK, você ainda vai usar. Franca, Jaú, Birigui, Novo Hamburgo. A tendência é você andar bonita. Orchard Shoes Gallery. Lançamentos outono e inverno Sapato Shopping. Outono e inverno, Sapato Shopping, Rodovia Anhanguera, quilômetro 307, em Ribeirão Preto. Julho, mês do maior desfile de negócios da moda em calçados e acessórios. Francal, 45 anos. De 9 a 12 de julho, no AMB em São Paulo. Quando a presidente anunciou um plebiscito para uma constituinte exclusiva que faça uma reforma política, logo veio a pergunta: mas é isso que as ruas e janelas estão pedindo? Nem o vice-presidente da República concordou, e muito menos aliados do governo na Câmara e no Senado. O senador aliado Francisco Dornelles chegou a chamar a proposta de método chavista. Discordaram também juristas e constitucionalistas. Aí, um dia depois, no dia seguinte, a presidente voltou atrás e o ministro da Justiça, como a gente ouviu aí, se esforçava nas palavras para explicar que não é bem assim. Agora seria apenas plebiscito, mas juristas já alegam que, em caso de consulta popular, mais prático seria um referendo, como a gente ouviu. Seria isso a panaceia universal, a palavra mágica, para abafar a voz das ruas? A crítica de aliados e oposição fala em marketing. Enquanto o governo ainda se atrapalha na tradução da voz das ruas e janelas, o Congresso começa a ser empurrado pelas manifestações. Em poucos dias foi invertido o resultado esperado para a PEC 37 na Câmara e no Senado, né? E o quórum estava lá em cima em toda parte. No Senado, o presidente da Casa faz propostas populares e sugere, junto com a oposição, que o governo dê um sinal reduzindo pela metade o tamanho do ministério e os cargos sem concurso.
A dificuldade de entender o Brasil real parece ter origem na falta de hábito de eleitor gritar e, em consequência, de eleito ouvir além da própria voz. E eu começo perguntando para o Ayrton Dias. Ayrton, a mensagem que você trouxe para os empresários de Franca. Nós estivemos aqui há 30 e poucos dias trazendo o resultado da pesquisa Perfil do Varejo Brasileiro, que nós viajamos 9 polos com um retorno muito grande, e desta vez também com uma pesquisa que a gente fez sobre o que ocorre com o lojista que caminha dentro de uma feira. Tá? Os seus problemas, as suas dificuldades, os seus acertos. E baseado nessa pesquisa, nós montamos uma apresentação que tem como foco o pequeno fabricante e o médio fabricante, e até aquele que nunca foi a uma feira como expositor. Então, o que ocorreu é que depois da primeira apresentação, que foi feita em Novo Hamburgo, e anteontem estivemos em Jaú, semana que vem vamos a Birigui, quer dizer, estamos na estrada direto, os médios e grandes fabricantes que assistiram, todos vieram assim falar, olha, essa informação não é só para o pequeno, nós temos que repensar a nossa postura, a nossa posição numa feira. E como essa pesquisa ela não ficou apenas sobre a feira, surgiram aspectos comerciais. Eles terão hoje aqui, antes de falarmos de feira, eu estou trazendo algumas dicas que nós julgamos importantes, como que o varejo está negociando. Que tipo de base hoje existe no varejo para definir comprar de um e não comprar de outro, né? Então, nós estamos juntando esses dois aspectos e trazendo aqui para Franca, dentro dessa política da Corumoda, de compartilhar o conhecimento que nós temos e que a gente busca ter cada vez mais. Quais são as principais exigências do varejo hoje na hora da compra? Não é algo que o industrial gosta de ouvir, eu vou estar mostrando aqui. Tá? Eu tenho 30 anos de indústria e sei o quanto é difícil a gente desenvolver um produto, formar o preço, colocar na mão do representante, acompanhar a evolução. Isso mudou muito, né? Nos últimos anos a situação mudou, e não mudou aqui no Brasil não, mudou no mundo inteiro. Hoje o varejo, principalmente de calçado e da moda, o varejista, antes de decidir o quanto ele vai te pagar, ele olha o produto e já decide por quanto ele vai vender. Então ele já olha o preço de vitrine. Então eu vou estar mostrando como que isso funciona, porque está ficando cada vez mais difícil para quem não olha esse aspecto. Então nós estamos abordando esse aspecto no tema comércio, no tema varejo, venda. Que sem dúvida vai ajudar muito na hora da composição do custo. Lógico, vai ajudar na composição do preço, não do custo. O custo, se o calçado vai ser vendido por R$ 89,90 e o varejo trabalha com 100% e o meu sapato custa 50, eu não vou vender. Ou eu baixo o custo, ou eu vou achar um lojista que consiga trabalhar com o meu produto com 80% de markup, coisa que tem que procurar com lente. Ninguém mais está trabalhando com 80% de markup. Então, esse é o problema. E essas informações nós julgamos tão importante que estamos incorporando nessa apresentação que não estava previsto. E na feira nós recebemos uma quantidade muito grande de sugestões, de informações, de problemas, e que acontece muito dentro de estandes individuais e de grupo. Então nós estamos trazendo para conhecimento. Aqueles que acharem que é válido, levem para as suas indústrias e revejam o que eles estão fazendo. E quem achar que não é válido, ok, continue fazendo o que sempre fez. Nós não estamos trazendo aqui nenhuma verdade nossa. Nós estamos trazendo a verdade do mercado. Nós estamos sendo apenas intermediário. Mercado. Nós já estamos fechando o primeiro semestre e 2013 já sinalizou, você tem credencial para falar o termômetro das vendas? Nós ainda não fechamos maio. A Black deve me passar os dados em 10 dias, mas eu já tenho algumas preliminares, como foi o Dia das Mães, né? E como o maio deverá fechar. Os primeiros números dão conta de algo em torno de 7%, 8%, o que é abaixo do que estava previsto, mas pelo menos é um crescimento, né? Sobre maio de 2012.
E o primeiro semestre, se junho continuar desse jeito, que não está indo muito bem, está com um crescimento muito baixo, o primeiro semestre deve fechar com algo em torno de 5%, 6%. Qual a influência dessa elevada do dólar sobre o mercado? Você acha que vai refletir? Para quem está exportando, ajuda. Quem está exportando? Nós estamos exportando, sim. Tem gente que já voltou a exportar para os Estados Unidos. Não está fácil, mas o pessoal está buscando exportação. Eu fui visitar uma fábrica que há 10 anos exporta 6 mil pares dia e ele me mostrou os invoices dele, 6 mil pares dia, agora. Estive lá semana passada. Então, ajuda, não resolve, ajuda. E talvez ajude um pouco mais para conter a importação pirata. O produto chinês que está chegando aqui via Camboja, via Hong Kong, que não está adiantando o antidumping, né? O antidumping coibiu num primeiro momento, mas o pessoal está dando o drible lá, o chamado drible da vaca, né? Fabricado na China, mas vem como outro país. Então, um dólar um pouco mais alto encarece essa importação e também talvez possa ajudar nesse sentido. E para o mercado interno, não há um perigo aí do aumento dos juros? Não sei se o aumento dos juros, no nível em que eles estão, vai atrapalhar alguma coisa. Hoje... Para a produção, não. Para a produção, não, estou falando do varejo. O lojista hoje ele não ganha dinheiro no banco e nem na valorização de estoque. Então ele ganha dinheiro vendendo sapato na boca do caixa. Não acho que uma elevação momentânea de juros, ou de 7,5%, 8% nos juros futuros, possa mexer tanto assim na equação nossa de indústria e varejo. Mas não vai interferir no consumo? Pode interferir. Talvez a gente esteja assistindo isso. Estejamos assistindo isso. Uma interferência no consumo, um pouco de receio. Não tem esses sinais. O que está acontecendo nesse momento são situações de mercado natural. Nós temos até o nível de compra que vinha sendo feita por consumidores e consumidoras que talvez estivesse muito acelerado, né? A gente estava com um crescimento muito rápido, muito forte. Não sei se não estamos agora entrando num nível de crescimento mais ponderado, mais adequado. Você fala em crescimento num momento em que a gente percebe uma manifestação pipocando nas principais cidades do Brasil, essas manifestações aí contra o custo de vida. Que análise você faz desses protestos? Essa manifestação ela começou com o custo do transporte, mas ela não tinha como... Está todo mundo vendo aí. A prefeitura baixou em São Paulo, baixou no Rio e está todo mundo na rua. Estão falando hoje, agora, de 300 mil pessoas no Rio. Então não é só pela passagem. Eu acho que a paciência esgotou, demorou, né? Demorou. A gente tem aí um nível de pessoas de péssimo caráter comandando o país que nós temos que dar um basta. Talvez agora, quem sabe, a gente consiga votar melhor também. Não adianta ir para a rua e depois continuar votando nas mesmas figuras que estão aí. Nós não vamos mudar o país assim. Então, quem sabe... Olha, eu vou te falar uma coisa. Quem sabe esses movimentos não façam os políticos roubarem menos. Já é um primeiro passo. Colocar no mercado a produção diária de 12 mil pares dia não é tarefa fácil, mas é o que a Amazonas Sandals vem fazendo e quer mais para crescer. É o que o Ariano pode nos dizer agora, a estratégia de vocês. Mas eu começo perguntando, Ariano, a importância dessa palestra, o tema debatido. Então, de suma importância, hoje o mercado, né, o valor percebido de um produto, na verdade a precificação, ele vem dentro de um valor percebido, né? Então, hoje até a composição de todos os custos, desde a cadeia produtiva lá no início da produção, assim como nós também produzimos solas, adesivos e tudo mais, ele compromete, né, e influencia demais. Por quê? Porque o preço hoje ele já vem praticamente predefinido, né? Hoje a moda é ditada, principalmente o que vai ser posicionado nas vitrines, é em função daquilo que o lojista está disposto a pagar, em função principalmente do valor percebido. Então, hoje, dentro do tema apresentado, é de suma importância pela pesquisa realizada, para que a gente possa entender e cruzar bem essas informações. Na nossa prática, a gente já sabe que isso acontece, mas nada melhor do que uma referência externa para poder a gente conciliar e alinhar essas duas posições. Agora, as sandálias Amazonas Sandals
12 mil pares dia, com plano de crescimento, não só no mercado interno. Vocês acabaram de abrir lojas no mercado asiático. Isso. Na verdade, nós estamos com 1 ano e 9 meses de projeto, em que posicionamos no mercado uma nova linha de produto, trabalhando em cima de uma marca já existente, um nome muito forte que é a Amazonas, um produto diferenciado com uma linha focada na sustentabilidade, né? E o nosso lançamento ele foi feito na Europa, depois ele veio para o Brasil, tá? E agora recente, né, nós lançamos o projeto no mercado asiático e até o final agora de julho, nós teremos 15 lojas na China, né? Já temos uma na Filipinas e até julho, mais 2 lojas nas Filipinas. Por que o mercado chinês? Então, isso é bem interessante, né? Enquanto que muitos estão importando, né, calçados, produtos, né, asiáticos, chineses, de preferência, para comercializar no Brasil, a gente está fazendo a situação inversa, né? E de uma situação bem interessante também, porque nós não estamos exportando commodities, nós estamos exportando produto acabado, calçados brasileiros. Esse é o grande diferencial. Então, enquanto muitos se pegam ou se detêm a dificuldades, né, de exportação, na verdade a gente está trabalhando aquilo que é um grande diferencial, né, visto lá fora principalmente pelos asiáticos, que é, primeiro, brasilidade, produto genuinamente brasileiro, conceito brasileiro, tecnologia brasileira, design brasileiro. Isso tem um peso muito forte lá fora. E o valor percebido dentro do próprio tema aplicado, isso agregando, o nosso produto hoje, ele praticamente o preço pago na China chega a ser 4 vezes mais do que o valor pago no Brasil. Commodity eles já fazem. Exatamente. E eles não querem, gente, é incrível. Essa alta do dólar, ela é positiva, então, para a Amazonas Sandals? Para a Amazonas Sandals, sim. Para a Amazonas, nem tanto, né? Ia te perguntar exatamente isso. Você que vive as duas pontas, fornecedor da indústria e também fornecedor do varejo. Para exportar, nada melhor. Um dólar, hoje, 2,27, né? Então, você tem, assim, um dólar que favorece, né? Mas também, até a alta do dólar favorece mais empate, porque também ela compromete, no nosso caso específico, ela ajuda de um lado na ponta do produto acabado, porém, a parte de componentes, do adesivo, matéria-prima praticamente, não digo 100%, mas boa parte dela importada, isso, né, ou seja, a nossa conta é em dólar, né? Ou seja, eu posso amanhecer mais pobre ou acordar mais rico. Então, com esse dólar flutuante fica bem complicado. Adriano, com a credencial de quem atende as principais indústrias, a grande maioria no Brasil todo, que análise você faz do primeiro semestre para o setor? O primeiro semestre, não só para nós, mas para todo o mercado calçadista, foi bem atípico, né? O ano sempre começa depois do carnaval, o carnaval se foi e até agora nada aconteceu, né? Então, a gente está vivendo um momento que, de uma forma geral, é muito duvidoso, porque até mesmo com todo esse movimento político, essa inquietação do povo brasileiro por mudanças, né? Ou seja, o grito calado não existe mais. Você está falando desses manifestos que pipocaram aí, estão pipocando, né, nas principais cidades brasileiras, estão preparando aí uma paralisação geral. Que análise você faz desses manifestos? Demorou, né? Demorou, é tanta corrupção. E você vê em todos os níveis, né? Aonde você vê, você sempre tem uma pedra de tropeço, sempre tem alguém querendo lhe extorquir alguma coisa, de uma forma ou de outra, né? E isso, eu acho que o brasileiro não pode aceitar mais isso, né? O jeitinho brasileiro, porque a história do jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro é outro jeitinho, é muito mais alegria, muito mais essa coisa extrovertida, esse bom ânimo que o brasileiro tem. Esse é o jeitinho brasileiro. Aquele outro de, sabe, vir por trás, de roubar, isso aí eu não creio. E a corrupção, querendo ou não, a gente começou a conviver e
essa corrupção começou a ser algo tão comum, aceitável, né? Então a gente terminou a aceitar de forma tão tolerante, né? E eu fico, de certa forma, feliz, porque o protesto é lícito, é válido, é justo, sabe? É assim, é você externar aquele grito, né, que está preso, que está reprimido, né, de que queremos um Brasil verdadeiramente brasileiro, com esse coração grande, com essa alegria, essa é a verdadeira essência brasileira, e não essa história de corrupção e tudo mais. Só que a gente o pessoal fala muito corrupção em Brasília, junto às camadas políticas, mas, gente, corrupção é dentro de casa, corrupção, sabe, é naquela gorjetinha a mais que você dá a um policial para poder fazer vista grossa. Então, acho que a gente tem que mudar. E isso vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. A gente tem que mudar, né? E a mudança começa em mim. Vou conversar com um personagem regional, na verdade, está visitando Franca, ele é de São Sebastião do Paraíso, o Luiz de Paula, que ministra palestras motivacionais nas empresas de toda a região. E o Luiz aqui em Franca, justamente no momento, né, Luiz, em que vem acontecendo aí essas manifestações pipocando por todo o Brasil. São Sebastião do Paraíso também teve a sua, com a credencial de quem está por aí levando motivação para as empresas, para os trabalhadores. Que análise você faz dessas manifestações? Coincidentemente, em São Sebastião do Paraíso, agora à noite está havendo uma manifestação com os estudantes, as pessoas em geral, os produtores rurais, eles estão participando. Eu acho muito válido dessas manifestações, porque tem muitas coisas erradas no Brasil. Os impostos, um carro zero, 45% de imposto. Nos Estados Unidos, 3%. O IPVA, 4% no Brasil, nos Estados Unidos, $15, R$33 se paga no IPVA de um veículo. Então, o Brasil é um dos países que mais se paga imposto. Até recebi um e-mail de um amigo, os americanos passaram e-mail para os brasileiros, falaram que ricos são os brasileiros, que têm tanto dinheiro para pagar tantos impostos. Isso onera muito, né, na economia. 4 meses que a pessoa trabalha por ano é para pagar impostos, e às vezes não recebe esse retorno. Muitos políticos às vezes pegam dinheiro em bolsa, é o caso do Nordeste. As pessoas precisam de poços artesianos para matar a sede, né, para tomar banho e ter água de qualidade, e às vezes o político embolsa o dinheiro e não chega até o objetivo, né? Se tocou no ponto dos 4 meses do ano que a gente trabalha para pagar impostos, e afinal de contas nós estamos aí já passando o primeiro semestre. Você que percorre o mercado, que análise você faz desse primeiro semestre de 2013? A economia está boa? Olha, a economia está um pouco estagnada, pelo que eu tenho conversado com os empresários. Eles não estão muito satisfeitos, eles estão achando que deve melhorar bastante. O dólar subiu um pouco, os empresários que exportam até gostam, porque entra mais dinheiro, né, para a empresa. Mas o otimismo para o segundo semestre, algumas pessoas até existe esse otimismo. Quem não concorda, não é, que o Brasil realmente está precisando dessas mudanças? Ouça o que diz o presidente do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. Há uma necessidade no Brasil de incluir o povo nas discussões sobre reformas. O Brasil está cansado de reformas de cúpula. Todos os momentos cruciais da nossa história tiveram soluções de cúpula. Então, o que se quer hoje no Brasil é isso. É o povo participando das decisões. Nós temos, sim, que trazer o povo para a discussão. A presidente da República, o presidente da República tem figura entre os legitimados para propor uma emenda constitucional. Ela pode fazer uma emenda constitucional propondo as reformas que ela entender necessárias, especialmente essa reforma política. Agora, o que eu indago é o seguinte: num momento de crise grave como o atual, houve em algum momento demonstração de vontade política de levar adiante essas reformas? Então é para isso que eu sempre faço questão de chamar a atenção.
não se discute direito, não se discutem questões elevadas de direito de forma dissociada da realidade. E qual é a realidade que nós temos no Brasil? E é exatamente essa falta de interesse que, em parte, levou à crise atual pela qual estamos passando. As pessoas que pensam no país, que pensam em soluções que beneficiem a grande maioria, não devem se desviar e perder tempo com discussões que só levam à dispersão, à perda de tempo. Eu tenho quase 41 anos de vida pública. Se eu tenho essas ideias, eu as tenho porque elas são fruto de uma trajetória pessoal, de uma trajetória acadêmica, de quem tem experiência em viver em grandes democracias. Eu tenho sempre pé na realidade. O Brasil tem já uma democracia bastante sólida e sólida o suficiente para passar por turbulências como essas sem maiores abalos. E a gente chega ao final dessa edição realmente torcendo para um Brasil melhor. Então a gente encerra ao som do hino nacional brasileiro. Boa noite. De um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro expressa a grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem treme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe,